Glória a Deus. Posso colocar de pé, por favor, em nome de Jesus? Daqui a pouco eu me apresento, amém? Feche teus olhos. Glória a Deus, glória a Deus. Vou ministrar mais uma canção. Você que está nas laterais, se você puder vir aqui para as colunas do meio aqui, vai ser bom se você puder fazer isso, amém? Juntar todo mundo ali, em nome de Jesus. Enquanto isso, feche teus olhos, vai ministrando. O pessoal vai ministrar uma canção. Eu quero que você se deixe ser tomado pela unção desse ambiente.
reverência não significa necessariamente ficar em silêncio. Reverenciar ao Espírito, reverenciar a unção de Deus, significa cooperar com a unção de Deus, colaborar com a manifestação da presença de Deus. Ocorrerão momentos em que você ficará em silêncio, mas ocorrerão outros momentos em que você vai cooperar com a unção, celebrando, dançando, gritando. A questão é, você recebe à medida da sua reverência, porque é possível estar em um ambiente de glória e não ser afetado por nada. É possível estar em um ambiente onde a presença do Espírito é densa, é tangível, e ainda assim não receber nada. Mas o que define é o quanto você está reverenciando a unção de Deus, o quanto você está desligando as distrações para receber do Espírito. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças pela Tua palavra. Pai, nós te agradecemos pela Tua presença manifesta em nosso meio. Pai, nós te agradecemos porque nós não temos um poder de convencimento humano capaz de transformar vidas, mas o convencimento do Teu Espírito é capaz de trazer transformação, salvação, restauração, libertação, cura. Obrigado, Pai, porque a Tua mão poderosa tem repousado sobre essa juventude, tem repousado sobre essa igreja, e eles têm provado de preservação do Senhor. Pai, nós te agradecemos por dias de glória, Pai, dias de manifestação do Seu poder, dias de reverência à Tua unção. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos conduzido em triunfo até aqui, e nós queremos seguir, Pai, nessa trilha de glória, Pai, nesse rastro de glória que o Senhor tem deixado para nós. Porque, Pai, nós não queremos olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas nós queremos fixar os nossos olhos, nós queremos inclinar toda a nossa atenção e nosso interesse para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Porque, Deus, de que valeria as nossas vidas se não fosse para compreender e cumprir o Teu propósito? Em nome de Jesus, Pai. Dias onde chamados serão despertados, dias onde sonhos que estavam engavetados sairão dos armários, das gavetas, sonhos que estavam adormecidos serão reavivados. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos e te engrandecemos essa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Dá um abraço nela, convida ela para sentar debaixo dessa unção. Obrigado, equipe de louvor. Daqui a pouco a gente volta. Glória a Deus. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tá ouvindo? Aleluia. Como eu fui apresentado, meu nome é Henrique, sou pastor de jovens lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um pouquinho longe de vocês, né? Andei um pouquinho para estar aqui, mas estou muito feliz, e eu sei que Deus não me trouxe para cá à toa, amém? Esse convite não foi estabelecido à toa, e se você abrir o seu coração, você pode fazer dessa noite a melhor noite da sua vida. Se você abrir o seu coração e inclinar os seus ouvidos, você vai fazer desses dias os melhores dias da sua vida, amém? Todo momento que você tem de culto, de evento, de conferência, de retiro, seja lá o que for, você tem que entender que não é apenas mais uma noite, mas é a noite da sua vida, pode ser amanhã da sua vida, amém? Eu disse ontem lá naquele negócio que eu nunca tinha feito da minha vida, como é que é o nome? É esse negócio aí. Eu disse ontem para vocês que aquilo que você recebe de Deus é diretamente proporcional à sua expectativa, amém? Humanamente falando, isso é uma realidade. Você recebe, o que você recebe é diretamente proporcional às suas expectativas, porque é possível você estar num ambiente como esse, onde pessoas
estão orando para que isso acontecesse, onde pessoas cuidaram para que esse ambiente de glória fosse provocado, onde pessoas estão simplesmente se devotando dia após dia para que tudo fosse preparado. É possível você chegar aqui e ainda assim ignorar tudo que está sendo feito, e ainda assim ignorar a unção, ainda assim ignorar a palavra. Amém? Mas você não veio fazer isso, eu sei disso, só estou dizendo que ocorre, amém? Aleluia. Isso é possível. E a gente pode perceber nas manifestações do Espírito, na maneira como Deus fala conosco, que é necessário sensibilidade, amém? É necessário literalmente dar espaço, dar vazão para a presença do Espírito tocar e alcançar as nossas vidas, amém? Então não faça das noites ou dos dias ou das programações que nós vamos ter aqui apenas como se fosse mais um culto ou mais uma conferência com uma pessoa diferente, com alguém que veio de fora. Mas faça a noite da sua vida, faça a manhã da sua vida, faça a tarde da sua vida, faça o workshop da sua vida, faça dessa conferência a conferência da sua vida, amém? Eu não sou capaz de sondar o coração de ninguém, nem os seus pastores, nem os seus líderes, mas Deus é capaz de sondar o seu coração. E deixa eu te dizer uma coisa, eu estou mais convencido talvez do que você, de que você tem um chamado em Deus, de que você tem um propósito nessa terra, e que você vai descobrir logo logo esse propósito, amém? E sabe uma coisa, a vida não faria sentido nenhum se não fosse para viver o propósito do Senhor. A vida não faria sentido, nem teria muita graça se não fosse para entender que nós temos um chamado, e de que nós podemos nos devotar a cumprir esse chamado. Qual graça teria as nossas vidas se nós não tivéssemos uma motivação? Amém? Talvez você esteja aqui e não sabe direito o seu chamado, não sabe exatamente qual é o propósito da sua existência, mas o simples fato de você entender que você nasceu para expressar louvor a Deus, simples fato de que você nasceu e você pode retribuir a Ele tudo que Ele fez por você, meu irmão, isso já é uma bela motivação. Amém? Glória a Deus. Eu vou tocar em alguns assuntos com vocês, e eu creio que o tema das mensagens a gente vai descobrindo durante a mensagem. Aleluia? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Tem alguém cansado aqui? Tá bom. Vocês já perceberam que meu sotaque é um pouco diferente do de vocês? Amém? Mas não liga para isso não. Se eu sair falando a porta é verde, não liga para isso. É o nosso sotaque lá, você vai se acostumar. Até domingo você já está ambientado, depois eu vou embora mesmo. Amém? Mas segura a onda aí, vocês vão rir um pouquinho do meu jeito de falar, mas não liga não, só recebe, amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 9, e nós vamos ler uma passagem muito conhecida. Você já deu para perceber que eu falo um pouco rápido, amém? Então eu vou pedir um favor para vocês, escutem rápido e a gente se entende, fica tudo certo. Glória a Deus, amém. Mateus capítulo 6, versículo 9, você que trouxe sua Bíblia, diga glória a Deus. Diga, eu fui salvo. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 9 diz da seguinte maneira: portanto vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, e venha o teu, e seja feita a tua, assim na terra, como ela é feita no... Glória a Deus. Queridos, nós vamos tocar em alguns assuntos aqui, e de todo o coração eu quero que você saia daqui dessa noite provocado por mim. Amém, pelo que vai ser ministrado essa noite, eu quero que você saia provocado, e você fique tão provocado, que você vai voltar amanhã só falar assim: eu vou lá ver o que está acontecendo, aleluia, amém. Sabe, querido, esse momento em que Jesus ensina essa oração, em que muitos chamam de oração modelo, e que muitos oram até hoje, você sabe muito bem que aqui estava num contexto de antiga aliança, embora seja o Novo Testamento, ainda era um contexto de antiga aliança, amém? Jesus não tinha morrido, Jesus não tinha ressuscitado, o Espírito Santo tinha sido enviado como selo da igreja, como selo da nova aliança. Então era assim um contexto de antiga aliança, mas de homens que estavam sendo influenciados por aquele homem que dividiu o calendário, que simplesmente marcou a história, chamado Jesus Cristo. E cada palavra que saía da boca de Cristo era um ensinamento, era alguma coisa do qual eles poderiam usufruir, alguma coisa do qual eles poderiam crescer. E aqui chega um momento fatídico, onde é descrito a respeito de oração. Eu sei que muitos aqui de vocês estão fazendo um curso de oração, glória a Deus por isso, também está tendo lá em Campo Grande. O povo está vivendo dias de glória também lá, amém? Amém. Bom demais. E é um momento muito interessante, onde é descrito, e não somente é descrito ou ensinado, mas é detalhado a respeito de uma oração conveniente, de uma oração que faz sentido, amém? E é o próprio Cristo ensinando essa oração. E dentro desses dois versículos que nós lemos, nós não terminamos de ler, é muito curioso porque uma margem é inaugurada nesse momento, algo é iniciado, uma vazão é permitida, do qual nós podemos vislumbrar coisas do céu sendo vivenciado na terra, amém?
Vamos ler novamente. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu, muito bem, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Coisas óbvias essa noite que você sabe, mas só para a gente tomar conhecimento. Existe um reino e existe uma vontade. Amém? Glória a Deus. Não é a mensagem de hoje que eu vou me ater, mas existe muita confusão no que diz respeito à vontade de Deus. Meu irmão, Deus tem uma vontade. Quantos me entenderam? Ele tem uma vontade. Ponto final. Diga, Deus tem uma vontade. Muito bom. Então tentam colocar um monte de adjetivo a tudo quanto é tipo de vontade de Deus, mas é fato que Deus tem uma vontade, e essa vontade é congruente com a palavra dele, é correspondente à palavra dele. Amém? Então Deus tem uma vontade, e aquilo que vem de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, eu não tenho dúvidas, e você também não tem, de que é algo bom, de que é algo agradável, de que é algo perfeito. Aleluia. Aspectos de uma vontade. Então nós temos a convicção pela palavra de Deus de que aquilo que vem de Deus é maravilhoso, aquilo que vem de Deus é uma boa dádiva, como diz Tiago capítulo 1 versículo 17. É bom o que vem de Deus, a vontade de Deus é algo maravilhoso, é o melhor que nós temos para as nossas vidas, é conhecer e viver a vontade de Deus. Amém? E observa que o acesso ao conhecimento dessa vontade se dá pela oração, se dá pela comunhão, se dá pela intimidade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Existe uma vontade que parte do reino de Deus, existe uma vontade que está alinhado com o pensamento celestial, existe uma vontade que vigora, que reina nos céus. Afinal de contas, nós cremos no nosso Deus que está no reino dos céus. Amém? Venha o teu reino, que seja estabelecido esse teu reino, e seja feita a tua vontade. E em sequência ele diz da seguinte maneira: assim na terra como é feito. Muito bem. E eu gosto disso, porque existe uma legalidade nesse versículo, para que nós possamos viver coisas que já são realidades no céu, para que nós possamos viver aqui na terra. Você não está me entendendo não, vou falar de novo. Presta atenção nisso aqui. Quantos creem que existe o reino dos céus? Existe uma vontade no reino dos céus, existe algo que é habitual no reino dos céus, existe algo que é glorioso no reino dos céus, existe algo que é contínuo no reino dos céus, e que pela palavra de Deus é possível que nós possamos absorver daquilo que é real nos céus, para viver aqui na terra. Glória a Deus. Primeira coisa que a gente associa a pensar entre comunicação céu e terra, e é sobre isso que nós vamos falar por esses dias, é sobre bênçãos. Amém? Parece que o cristão é programado a pensar em bênção, em manifestação de bênção. E sabe, aleluia, presta atenção. Tem gente que está utilizando a manifestação de bênção como termômetro de alegria e de fé. Isso é errado, meu filho. Você não precisa, aleluia, você não precisa de nenhuma materialização de bênção para crer que Deus existe. Você não depende de você ter ou não ter alguma coisa para que você saiba que Deus é fiel. A verdade, querido, que existe um grande homem de Deus chamado Daryl Evans. Quando já ouviu falar nesse cara? Homem de Deus, tive a oportunidade de interpretar ele. Pensa num negócio difícil, mas eu encarei, aleluia. E numa das canções desse cara, ele diz da seguinte maneira: grande homem de Deus, vai estar no Brasil por esse período agora. Ele diz da seguinte maneira: ainda que o Senhor não escutasse mais nenhuma oração, ainda que o Senhor não fizesse mais nada por mim, ainda assim valeria a pena dedicar toda a minha vida ao Senhor. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós estamos tão acostumados a orações de petições, e é lícito, amém? Não tem nada de errado nisso, mas nós estamos tão programados à manifestação de bênçãos, que na ausência dessas manifestações, nós esmorecemos, nós esfriamos. E muitas vezes nós ficamos condicionados a ficarmos avivados quando a gente recebe alguma coisa no âmbito físico, sendo que tudo que nós precisamos nós já recebemos no reino do Espírito. Quantos estão comigo? Amém. Calma, nós vamos chegar lá. Vai me amando aí do seu lugar. Quando se lembra da história do filho pródigo? Amém. Você lembra disso? Muito bem. Quando se lembram que um pediu toda a herança e foi embora? Não foi assim? Ele foi embora, pegou a herança dele, tinha direito, e ele foi embora. Mas quando ele retorna, você sabe toda a história que acontece. Quando ele retorna, o pai está no beira da estrada esperando ele. Então ele abraça esse filho, ele toma de volta esse filho, né? Coloca um anel nesse filho, dá vestes novas para esse filho, e manda
matar o quê? Uma cabra, ou um cabrito, que está assim na sua versão, para celebrar a volta desse filho. Quantos estão me entendendo? Você se lembra disso? Muito bem. Só que aí tem um outro filho na história. Você lembra disso também? E esse filho estava o tempo todo em contato com tudo que o pai tinha, porque o que é do pai é do filho. E agora aquele filho que está o tempo todo, que estava o tempo todo caminhando com o pai, que não tinha se desvencilhado do pai, que não tinha se afastado do pai, agora ele fica enciumado, porque está sendo morto, sacrificado, um cabrito para o filho que estava afastado. Quantos estão me entendendo? Então o texto do filho pródigo começa com um filho indo embora e outro ficando, e encerra com um filho voltando e o outro querendo sair. Por quê? Mesmo tendo tudo, ele estava brigando por causa de um cabrito. Não, ninguém me entendeu, deixa para lá. Mesmo tendo tudo, tem gente que está brigando por coisa pequena. Mesmo tendo tudo, tendo acesso a tudo, porque você não recebeu a manifestação no âmbito natural ainda, você se congela, você se afasta, você fica emburrado. Mesmo tendo tudo, tem gente brigando por causa de cabrito. Quando nós falamos sobre a manifestação daquilo que é celestial para a nossa vida na terra, querido, por mais que seja maravilhoso pensar em bênçãos, manifestação de bênçãos materiais, não é disso que o texto está falando. Mas existe uma cultura celestial, existe algo que vigora no reino dos céus, que é glorioso. Deixa eu te dizer uma coisa, no céu não existe conferência de avivamento. Vamos me entender aqui. No céu não existe conferência de avivamento. O que existe no céu é um avivamento contínuo. Aleluia. Então quando eu busco as coisas dos céus, não é uma busca no sentido de provar de alguns momentos de avivamento, mas de alinhar a minha mentalidade com a mentalidade celestial, para que eu possa provar de um avivamento contínuo. Aleluia. Muitas vezes nós ficamos acostumados a receber apenas nas programações. Muitas vezes nós ficamos acostumados a receber apenas nos cultos e nos eventos. Glória a Deus por receber nesses momentos, mas ninguém falou que a torneira seca quando acaba o culto. Ninguém falou que os céus se fecham quando acaba o evento. Muito pelo contrário. Então é muito mais uma questão de posicionamento e alinhamento do que simplesmente esperar uma data futura acontecer. Tem muita gente esperando coisas grandes do futuro e perdendo as coisas grandiosas do presente. Sabe, meu irmão, eu cansei de gente ficar falando para mim assim, não, porque o melhor de Deus está vindo aí, o melhor de Deus vai chegar, porque o melhor de Deus... Meu irmão, o melhor de Deus é o que nós temos hoje, é a presença do Espírito em nós. Se você não considera a presença do Espírito o melhor dele na sua vida, que melhor de Deus que vai te satisfazer? Aleluia. A questão é que nós queremos algo que nos seduza no âmbito natural, algo no qual os nossos olhos naturais fiquem empolgados, entusiasmados, algo que mexa com as nossas emoções. Mas não, você não precisa disso, porque literalmente nós temos contato com a presença de Deus 24 horas por dia. Então a questão é se você valoriza ou não, porque o canal entre céu e terra já foi estabelecido, já foi aberto. Ou você se posiciona e se alinha para receber do que é dos céus, ou então você vai sempre receber alguns lampejos de glória, mas o que Deus tem para você não são lampejos, mas uma vida debaixo da glória dele. Está comigo ou foi embora? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela é feita no céu. Glória a Deus. Vai lá para Atos capítulo 1, vamos lá. Diga, eu não vou chorar por causa de um cabrito. Olha a pessoa que está do seu lado com um olhar profético e diga assim, eu vou me alegrar, porque eu já tenho tudo. Atos capítulo 1, está comigo? Vamos ler do versículo 6 em diante. Deixa eu contextualizar para vocês. Aqui em Atos capítulo 1, é o último momento, né, daquele espaço de tempo entre morte e ressurreição de Cristo, até ele ser assunto aos céus.
Esse é o último momento em que ele está falando diretamente com os discípulos. Não somente com os discípulos, os 11 que sobraram, mas com os demais que estavam ali junto com eles. E ali é liberado algo, é falado algo. Você sabe muito bem a respeito do que? É falado a respeito do batismo do Espírito Santo, desse revestimento de poder, da chegada do Espírito. Mas eu quero que você se atente a isso, porque nós estamos numa conferência que aborda sobre avivamento, amém? Versículo 6. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Olha para cá um instantinho. A pergunta que eles fizeram sobre a restauração do reino a Israel era uma pergunta completamente compatível com o contexto da época, é uma pergunta completamente plausível, fazia total sentido essa pergunta. Quantos estão me entendendo? Para o contexto que eles estavam vivendo, histórico, econômico, político, eles estavam sendo massacrados até mesmo culturalmente, fazia total sentido esse tipo de pergunta, era o anseio deles, que esse libertador viesse restaurar esse reino, amém? Para que eles saíssem da supremacia romana e pudessem governar uma vez mais. Então o entendimento, mesmo daqueles que estavam caminhando com Cristo nos seus últimos momentos, era ainda o restabelecimento de um domínio político, de um domínio econômico, de um domínio cultural. É uma pergunta que fazia sentido? Fazia total sentido, amém? E muitas vezes os nossos questionamentos, eles fazem sentido, muitas vezes os questionamentos da sua vida fazem sentido, mas eles não são foco. Quantos estão comigo? E aqui acontece algo interessantíssimo demais, porque a resposta de Cristo vai entrar em choque com a perspectiva daqueles homens. É aqui que a gente entra para falar de avivamento. Glória a Deus. Versículo 7. Ele lhes disse: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis, repete comigo, poder. No entanto, recebereis ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui querem revolucionar a sua geração? Não, eu estou falando de verdade. Quantos querem revolucionar a sua geração? Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa: quem se propõe a ser um revolucionário da sua geração, tem que entender que você sempre vai se colocar em choque com uma perspectiva natural, amém? Quando você se abre para esse canal celestial, quando você se abre para uma perspectiva dos céus, primeira coisa que vai ocorrer, você vai entrar em choque com a perspectiva natural. Sabe, meu irmão, existe uma expectativa no mundo, existe uma expectativa material no mundo. Sabe, o termômetro da alegria no mundo é dinheiro. Muito dinheiro, muita alegria. Pouco dinheiro, pouca alegria. Mas depois que tem muito dinheiro e se acostuma a ter muito dinheiro, vê que dinheiro não compra alegria. Esse é o sistema do mundo. E um revolucionário de Cristo, quando ele se apresenta com essa proposta de avivamento, ele causa um choque. Ele traz um choque de perspectiva. Está comigo ou não? Por onde você tem andado, o que é que você tem provocado? Por onde você tem andado, você tem causado esse choque de perspectiva? Aleluia, glória a Deus. Sabe, uma vez eu ouvi um certo homem dizer da seguinte maneira, que muitas pessoas estão esperando um grande avivamento coletivo, e glória a Deus, um grande avivamento coletivo se aproxima de nós nesses últimos dias, amém? Você está com expectativas para isso? Mas a espera por esse avivamento coletivo não deve retardar a sua busca pelo avivamento pessoal, amém? Esse avivamento pessoal ele deve ser algo contínuo, deve ser algo intenso. Por quê? Porque o canal para esse avivamento celestial ele já foi aberto, amém? É muito mais uma questão de posicionamento, de alinhamento. E eu vou falar agora um pouco de arrependimento, para você entrar na frequência dos céus, do que simplesmente você ter alguns momentos de glória. Deus não enviou Jesus Cristo para morrer naquela cruz para você ter apenas alguns momentos de êxtase, querido, mas para você ter uma vida debaixo do poder dele, amém? Deixa eu te dizer uma coisa, quando a gente fala sobre fazer a revolução, eu não estou dizendo que você tem que sair pela sua faculdade, pela sua escola, pelo seu trabalho, impor na mão na cabeça de todo mundo. Se Deus falar isso com você, faça isso em nome de Jesus, amém? Mas muitas vezes não vai ser dessa maneira que você vai causar essa revolução, mas com o seu posicionamento, com a sua opinião, amém? Com a sua maneira de zelar pelas pessoas, pela maneira como você valoriza as pessoas. Hoje nós vivemos um mundo onde as pessoas desvalorizam umas às outras, principalmente a figura da mulher. As mulheres estão aqui, elas podem falar isso.
cada vez mais desvalorizados pelas músicas seculares, pelos programas seculares e por aí vai. É ou não é? É ou não é, gente? Sabe o que é? Uma guerra total, mas de desvalorização. O ser humano não se valoriza. Hoje em dia a gente observa um cenário político completamente polarizado, onde as pessoas se esqueceram que antes de ser de direita ou de esquerda elas são brasileiras. Amém? Simplesmente uma guerra absurda, onde as pessoas não valorizam mais umas às outras. E essa é uma perspectiva natural. E o que é que nós como igreja podemos fazer? Nós que cremos em avivamento, nós que cremos na palavra, nós que cremos no poder de Deus, sabe o que nós podemos fazer? Causar um choque na perspectiva natural. Sabe o que nós podemos fazer? Entrar em conflito com aquilo que é o ritmo do mundo. Meu irmão, você não está mais no curso desse mundo, você está no curso do Espírito. Está comigo? Então não, você não tem que se ambientar com as coisas sendo destruídas. Tem pessoas que falam assim, está vendo? A Bíblia diz mesmo que nos últimos dias as coisas iam ficar terríveis, o curso deste mundo seria terrível. Mas meu irmão, nós não estamos no ritmo do mundo. Nós estamos no ritmo dos céus, nós estamos no ritmo da presença de Deus, e no que depender de nós, nós temos que ser aqueles que vão se levantar para causar choque na perspectiva natural. Sabe, meu irmão, é muito fácil seguir um relatório natural. Para os que não sabem, eu sou médico, eu lido todos os dias com diagnóstico, gente morrendo, gente levantando, gente ficando boa, gente ficando ruim. Todos os dias eu lido com isso, é o meu dia a dia, de manhã, de tarde, estou sempre trabalhando. E eu estou ambientado a ver esse tipo de coisa, a ver pessoas que nos seus últimos segundos ficam vulneráveis emocionalmente e querem se apegar a qualquer crença. E sabe, meu irmão, será que nós vamos ser aqueles que vão oferecer a Cristo apenas nos últimos segundos de vida? Não, nós podemos oferecer a Cristo, nós podemos anunciar a Cristo, para que a pessoa possa desenvolver uma vida gloriosa e prove de livramento, para que ela não venha conhecer a Ele numa cama de hospital. Quantos estão me entendendo? Sabe, eu todos os dias eu escuto relatórios naturais, eu escuto relatórios de morte, relatórios de mau prognóstico, de pessoas que irão morrer, etc e tal. O que eu faço diante de tudo isso? Eu baixo a cabeça e falo assim, não, tudo bem, é assim mesmo, a medicina sabe, já não tem mais jeito. Não, eu posso fazer alguma coisa. Muitas vezes eu oro pelos pacientes, muitas vezes não. Muitas vezes eu falo diretamente com a família, mas alguma coisa eu preciso fazer. Quantos estão comigo? Esses dias eu estava no hospital e a gente trabalha em equipe, tem enfermeiro. Tem alguém que faz enfermagem, alguma coisa assim da área da saúde aqui? Se tiver, levanta a mão. Tem alguém da área da saúde? Alguém? Pronto, amém. Isso, tá bom. Área da saúde, aleluia. Tá bom. E esses dias eu estava lá e eu faço só área de emergência, só onde o pipoco estoura, né? E eu estava na área de emergência e o tempo todo eu fico me questionando o que é que a gente pode fazer para causar impacto nessa geração. Amém? Amém? Você não causa impacto apenas nos cultos, querido. Eu vou ficar falando isso até eu ir embora daqui, eu vou falar isso aqui. Se você está acostumado a apenas causar impacto nos cultos, você está vivendo aquém daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém. Irmão, Deus quer que vocês causem uma invasão nos setores da sociedade. Amém? Não. A ideia de igreja não é ficar represado. Amém? Também a ideia não é ignorar, falar que não serve para nada, que também isso é extremo, é errado. Mas da mesma maneira como é vontade de Deus nós nos agruparmos, é vontade de Deus que nós saímos pela sociedade, em cada área, em cada setor, lançando essa glória para que as pessoas possam provar também. E esses dias eu estava lá na emergência, e na verdade eu não estava dentro da área de emergência, e tem uma enfermeira que é cristã também, mas é uma cristã do fogo, meu filho, amém? Do fogo, meu filho. Você acha que é do fogo, você não conhece ela. E ela é de uma outra igreja, mas muito amiga minha. E ela anda com óleo no bolso, meu filho. No jaleco dela fica lá os aparatos lá, a caneta, e o óleo. E assim, o povo no hospital me chama de doutor, né? É um pronome que utilizam, doutor, mas ela não. Achando de pastor, profeta dessa geração. É assim, é a maneira como ela chama. Ela não tem essa de doutor, não tem essa não. O negócio dela é chamar de pastor e fogo de Jeová e por aí vai. Ela é assim, é o jeito dela. De repente eu chego lá e eu estou andando pelo corredor. E aí me aparece ela. Pastor, pelo amor de Deus, vem aqui, pastor. Eu vou, o que está acontecendo? Vem aqui, corre aqui, pelo amor de Deus. Já foi tirando o óleo, dá a mão, foi colocando óleo na minha mão.
pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Falou assim, não, vai morrer o paciente. Dá licença, o pastor vai orar, aqui vai orar agora, viu? A cura de Deus vai se gritava. Irmãos, eu não sei se naquele primeiro momento eu fiquei atônito com a reação dela, né? Ou se foi minha incredulidade no primeiro momento. Mas sabe que por alguns segundos, uma questão de 3, 5 segundos, eu hesitei. Vamos utilizar uma terminologia, eu travei. Foi muito rápido. Foi uma questão de 3 segundos, eu travei, já com a mão tudo cheio de óleo já. Fiquei sujo, jaleco, tudo sujo, era uma bagunça. Eu hesitei naqueles 3 segundos e eu olhava para ela, ela assim, ela estava querendo já sair andando com a pessoa já. E era um senhor, ele estava bem mal mesmo, já estava quase partindo. Naqueles 3 segundos eu hesitei. E após aqueles 3 a 5 segundos, eu comecei a me arrepender. De maneira silenciosa, obviamente, por dentro, quantos estão me entendendo? E eu comecei a me arrepender, porque por 3 segundos eu hesitei em fazer aquilo que deveria ser natural. Sabe, meu irmão, eu creio para que nós atinjamos um nível de glória, onde o sobrenatural vai se tornar natural nas nossas vidas. Amém. E sabe, aí, foi tudo tão rápido, meu irmão, tudo tão rápido. E me levantou aquela ousadia, graças a Deus. Nós oramos para aquele senhor, ele levantou, foi curado, não morreu, aleluia. Não morreu ninguém. Mas depois eu compartilhei isso com ela, porque ela não é uma pregadora. Essa moça não é uma pregadora, não é uma pastora, né, líder, nada disso. Na igreja dela ela colabora, ela coopera, mas assim, pra você ter uma ideia, né, ela não é uma diaconisa, não. Ela é alguém que frequenta a igreja, quando estão me entendendo? E por conta do excesso de trabalho dela, dos plantões, ela não pode desenvolver um ministério ou algo nesse sentido. E ela pegou e trouxe a ideia de ministério para dentro do local de trabalho dela. Sabe, meu irmão, e eu disse para ela, eu falei assim, eu quero agradecer você. Por quê, pastor? Por quê? É profecia? Eu falei, não, filho, calma. Pensa na mulher desesperada. Não, quero te agradecer por conta dessa ousadia contínua. E não tem um dia que eu não encontre ela no hospital, que ela não está com esse óleo na mão, querendo orar pelo povo. Antes de vir para cá, terça-feira agora, tive plantão e encontrei com ela. Pastor, fui lá sábado, você estava ministrando. Eu não vi ela no culto, né? Tinha muita gente. Você estava ministrando, eu vi lá, foi bênção, pastor. Aí passou 2 enfermeiros e falou assim, isso aqui é pastor, gente, ó. Prega e eu vou levar vocês na igreja. É um ritmo, meu filho, que eu não dou conta de acompanhar. Mas me inspira, quando estão me entendendo? Porque ela entendeu, da maneira dela, que ela não depende de receber apenas nas programações, mas de que ela pode ser um canal desobstruído para liberar a glória de Deus por onde ela passa. Meu irmão, o desejo do meu coração não é que nós tenhamos momentos maravilhosos debaixo da unção durante esses dias e depois você se esqueça e olhe para trás e fala assim, nossa, como foi bom aqueles dias, foram bons aqueles dias. Não. Conferência é tempo de conferir as coisas. Conferência é tempo de deixar marcas na sua vida, para que você seja impulsionado no seu chamado, nas suas ideias que Deus te concedeu, nas suas estratégias. Amém? Você pode entrar por aqui e sair da mesma maneira que entrou, ou você pode aqui se abrir e ser transparente e honesto com Deus, dizendo, Deus, simplesmente eu quero que minha vida seja transformada. Deus, eu simplesmente quero me lançar no meu chamado. Amém? Você está comigo ou foi embora? Amém. Estamos falando sobre avivamento. A gente tem uma ideia de quando fala sobre avivamento, todo mundo tem que pular e sair correndo. Calma, calma. Glória a Deus. Amém. Eu quero que você salte por dentro primeiro, depois você salta por fora. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus. Sabe, aqueles 3 segundos que eles me fizeram refletir demais na minha vida. Foram 3 segundos de puro arrependimento. E se você estudar um pouco sobre os grandes avivamentos, para quem gosta de estudar a história da igreja, você vai observar que os grandes avivamentos sempre começaram com arrependimento. Sempre começaram com arrependimento. E esse é um fator inicial de todo avivamento.
Tem 3 coisas principais para que o avivamento possa ser provado. A primeira delas é arrependimento. E quando eu falo sobre arrependimento, eu estou falando sobre você se humilhar, querido. E sabe, se humilhar diante de Deus não é você simplesmente ficar lá, se jogar no chão e ficar falando que você é um lixo, que você não serve para nada, que você é um pecador. Não, nada disso. Nós somos quem somos, segundo o que a palavra diz a nosso respeito. Amém? Nós somos novas criaturas, segundo 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós somos geração eleita, nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que nenhuma condenação há sobre nós, amém, que andamos segundo a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, amém? 2 Coríntios 5, 21 fala que nós somos a justiça de Deus, glória a Deus, e por aí vai, você sabe. Romanos capítulo 5, versículo 17 diz que nós fomos criados para reinar em vida, aleluia, ou seja, está tudo bom para nós, né? Está comigo? Então eu não estou falando sobre você usar um discurso que parece romântico, mas ele é autodestrutivo. Isso não é arrependimento. Isso não é se humilhar. Se humilhar diante de Deus é você reconhecer sua total dependência dele. Aleluia. Sabe, nós temos uma mania de falar, eu não vou dizer que é errado, mas a gente tem mania de falar que sem o Senhor nós somos nada. Sabe uma coisa, que quem te criou foi Deus. Deus não cria nada. Aleluia. Até a pessoa que está perdida lá no mundo, ela não é um nada. Foi Deus que criou ela, não foi o diabo. Está comigo? Foi embora. Para pensar, né? Mas sim, quando nós não temos ao Senhor, nós somos vazios. Nós somos confusos, desnorteados, carentes, incompletos. Isso é um fato. E se humilhar diante dele, querido, não é você se jogar e ficar falando, eu não sirvo para nada, eu não valho nada. Não, isso não é se humilhar. Humildade é reconhecer a palavra de Deus, e se humilhar é reconhecer a total dependência que você tem dele. Porque se não fosse por ele, você nem estaria vivo aqui. Posso te dizer uma coisa? Você inspirar e expirar, ou seja, o ato da respiração para você é a coisa mais simples, né? Você faz isso o tempo todo. Neste exato momento tem pessoas pagando pelo oxigênio para poder viver. Se você for dentro de uma UTI, tem pessoas que estão dependendo de oxigênio. E às vezes, se ela não está pagando plano particular, se ela não tem plano, ela está pagando particular, ela está tendo que pagar oxigênio para ela poder respirar e manter a vida. E você tem isso de graça. Só o fato de você acordar e você conseguir inspirar e expirar, isso mostra o quanto Deus cuida de você, o quanto Ele te preserva e de que o sopro de vida dele te alcançou. Então você tem 1 milhão de motivos para agradecer a Ele e reconhecer que sem Ele você estaria completamente perdido. Isso é arrependimento, isso é humilhação. E não existe avivamento sem arrependimento. Todo grande avivamento, ele é antecedido de um grande arrependimento. Não existe uma história de grande avivamento que não foi antecedido por um grande arrependimento. Não se engane, querido, avivamento não é só barulho, não. O avivamento começa no silêncio. O avivamento começa no arrependimento. Amém? Eu vou estacionar por aqui. Quero que você preste muita atenção nisso. Não trate o avivamento como algo automático. Com barulho, avivamento. Sem barulho, não tem avivamento. Não trate o avivamento como algo automático. A presença de Deus nos surpreende. Ele fala conosco de diversas maneiras. Está comigo ou foi embora? Aleluia. Então não reduza o avivamento. Não trate o avivamento como se fosse um filme, como se fosse algo que você sabe o começo, o meio e o fim. Não, irmão. Nós não podemos perder a sensibilidade de Deus nos surpreender. Amém? Nós não somos professores de Deus, nós não estamos tentando moldar a Deus ou ensinar a Deus. É nós quem temos que aprender, é nós quem temos que ser moldados. E um grande avivamento é antecedido por um grande arrependimento. Está comigo ou foi embora? Se humilhar diante dele, querido. O ato de se prostrar fisicamente, se ajoelhar, ele é bíblico. Quantos estão comigo? Ele é bíblico. Agora, além disso, uma vida prostrada, rendida ao Senhor. Todo grande avivamento é antecedido de um grande arrependimento. Os grandes avivamentos começaram no silêncio de um arrependimento, em um choro de uma humilhação. E volto a dizer, se humilhar diante do Senhor é reconhecer a total dependência que você tem dele. Está comigo?
Lá em Campo Grande, queridos, a gente começou, já tem um tempo, já alguns meses, a gente começou a considerar mais essa palavra arrependimento. Passamos a valorizar um pouco mais essas questões de reverência. E coisas mudaram. Coisas têm mudado lá. Eu estava até comentando agora há pouco com o Mateus, aleluia, tá ali. Estava comentando com ele que nós temos provado dias diferentes. Eu não consigo nem descrever, literalmente dias diferentes. Quando a gente se reúne, isso é uma atmosfera de arrependimento tão grande, de busca por alinhamento com os céus, que as coisas começam a fluir. E sabe o que acontece também? Se você estudar os grandes avivamentos, eles são antecedidos de arrependimento. E em sequência, muitas salvações ocorrem. Amém. Vou dizer alguns dados só para isso. Não tem vanglória nenhuma, isso é a glória de Deus. Amém? Nós não tínhamos há 3 anos atrás, 4 anos atrás, o hábito de ter novos nascimentos nos cultos de jovens. Não era normal. Tudo bem? Estou abrindo meu coração para você. Eu sentia isso, mas às vezes a gente tinha momentos de glória, mas não ocorria. Quando a gente começou a se alinhar nesse sentido, começamos a buscar um real avivamento, nós entendemos que ele é antecedido de arrependimento. Quando o arrependimento começa, o alinhamento com o céu se inicia. E as coisas começam a ser liberadas. O ano passado, querido, apenas nos cultos do Junção, sem contar a conferência, retiro, programa nas casas que a gente tem, só nos cultos foram 245 jovens que entregaram sua vida para Jesus. Esse ano, de fevereiro até o último sábado, já foram 95 pessoas que entregaram sua vida para Jesus. Mais de 315 jovens já entregaram sua vida para Jesus em menos de 14 meses, de 16 meses. Em um único culto semanal. Quantos estão me entendendo? E isso começou a se tornar comum, extremamente comum. Pessoas se rendendo a Cristo. Amém? Porque com arrependimento ocorre um alinhamento com os céus. O poder é liberado. Aí você deve pensar assim, puxa, mas aí vai um monte de não crente e o fogo é derramado e o povo sai pipocando, correndo e gritando. Qual o problema? Não, pastor, mas é que as manifestações de poder, às vezes, o povo fica meio assim. Segundo a Bíblia, em Atos capítulo 2, eles ficaram tão embriagados que eles não conseguiam nem ficar de pé. E diante dessa balbúrdia, dessa bagunça, 3.000 almas se converteram. Se você está preocupado que manifestação dos dons do Espírito pode causar afastamento dos não crentes, segundo a Bíblia, isso atrai. Amém? Biblicamente falando, quanto mais manifestação de poder, mais salvação. Aleluia. Está comigo ou não? Vou ler novamente, tá? Atos capítulo 1, versículo 7. Eu estou começando a encerrar, tudo bem? Então começo, meio e fim do encerramento. Mas já eu chamo a equipe de louvor para parecer que está acabando, aí fica tudo bem, né? Atos capítulo 1, versículo 6 novamente. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele lhes disse: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Glória a Deus. Outra coisa que eu quero que vocês entendam: avivamento, querido, ele não ocorre apenas quando Deus faz alguma coisa. Quantos concordam comigo que Deus fez grandes coisas no Antigo Testamento? Amém. Mas sempre que você absorver uma cena do que nós entendemos como avivamento, que seria uma porção de Deus, da glória de Deus que é derramada, você sempre vai observar uma interação entre Deus e o ser humano. E disso a gente entende que avivamento não é apenas quando Deus se move, mas quando ocorre uma interação
entre um ser humano que crê em um Deus que se move. Amém? Se existe algo que não combina com o evangelho, chama-se passividade. Amém? Não combina com o evangelho, passividade. Sabe, meu irmão, se tem um local que você tem que se desacostumar, é com essa cadeira que você está sentado. Amém? Olha para a sua cadeira, olha para a sua cadeira. Fala, cadeira, eis que vos digo, em muito breve estarei sendo lançado no meu chamado. Diga, cadeira, você não vai ser minha melhor amiga, em nome de Jesus. Amém. Você não foi chamado para passividade, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Existe algo a ser feito, querido, e você pode provocar explosões da glória de Deus por onde você passa. Como? Chocando com uma perspectiva natural. Como que se antecede isso? Arrependimento. Quando eu me humilho diante do Senhor e reconheço que eu dependo totalmente dEle, os céus liberam coisas para mim, e eu posso manifestar a glória dEle, e quanto mais glória manifesta, mais salvação. Aleluia. Não coloque a palavra avivamento numa caixinha chamada gritaria e barulho, porque o verdadeiro avivamento começa em silêncio, na humilhação, no arrependimento. Agora sim, o que precede isso é um grande derramar do Espírito, a igreja é tomada, e línguas são escutadas, e pessoas se deixam ser levadas pelo poder. Aleluia. Meu irmão, a unção é inegociável. A unção é inegociável. Não se compra a unção, nem se vende a unção. Aleluia. A unção é inegociável. Glória a Deus. Nós temos que nos levantar como uma geração de jovens que não estão atrás das bênçãos, mas que estão focados no abençoador. Ponto final. Tem gente que até hoje está lá no Val de Jaboque cantando, me dá a minha bênção para depois subir. E isso é uma cultura enraizada na igreja brasileira. Jacó segurou o anjo, Jacó segurou o anjo. E você vê que o interesse de Jacó era o quê? Você não vai subir enquanto você não me abençoar. Interessado na bênção. E hoje nós vemos uma geração de pessoas interesseiras na manifestação das bênçãos. Quando se lembra da parábola não, do relato dos 10 leprosos, você lembra disso? Quantos foram curados? Quantos? 10. Quantos voltaram? Diga 10%. Biblicamente, sempre representa gratidão. Aleluia. De 10, um voltou. Deixa eu fazer uma pergunta: os outros 9 receberam ou não? Receberam. O que é isso? Me dá a minha bênção, depois pode ir embora. Isso não é avivamento. Porque as pessoas acham que avivamento é quando eu recebo algo. Não. Avivamento é quando eu retribuo algo ao Senhor. Eu falei que pronto, cheguei no tema da mensagem. A provocação, aleluia. Não há nada de errado em você querer as bênçãos do Senhor. Mas deixa eu te dizer uma coisa: cura não é uma promessa, é um fato. Já foi, já ocorreu, aleluia. Pela fé eu tomo posse daquilo que já me foi concedido. Às vezes nós estamos ocupando as nossas orações, pedindo algo que já foi concedido. Então eu não peço, eu tomo posse. Existe uma diferença. Aleluia. Muita gente gastando horas e horas de oração, pedindo coisas que já receberam, e pela ausência de prática de fé, não manifestam, e acabam se entristecendo pela ausência de manifestação, ou se entristecem pela manifestação alheia. Aleluia. Glória a Deus. O nosso interesse tem que estar no abençoador e não na bênção. Amém.
Enquanto nós nos permitimos ter esse comportamento de ficar mais interessado nas bênçãos do que em quem dá as bênçãos, a gente vai perder tudo. Agora, quando a gente foca a nossa adoração, a nossa atenção e o nosso interesse em Deus, por quem Ele é e pelo que Ele fez, não pelo que Ele vai fazer, mas pelo que Ele já fez e por quem Ele é, meu irmão, não tem jeito, as bênçãos vão lhe acompanhar. Está comigo? Se eu foco só na manifestação das bênçãos, acreditando que avivamento é apenas manifestação daquilo que eu quero naquele momento, eu perco a minha comunhão com o Senhor, eu perco a revelação de quem Ele é. Mas se eu foco a minha vida em quem Ele é, meu irmão, não tem jeito, você vai receber tudo que Ele tem para você. Amém? Uma adoração centrada no caráter de Deus e no que Ele fez em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Isso é uma vida de adoração centrada nele. Você não depende de manifestações, como disse Darrell Evans. Ainda que o Senhor não escutasse mais nenhuma oração, ainda que o Senhor não me desse mais nada, ainda assim valeria a pena devotar toda a minha vida ao Senhor. Aleluia. Deus não está contra a parede, meu irmão. Deus não está em débito com você. Deus não está em dívida com você. Que negócio é de ficar cobrando de Deus? Você ainda está lá no Val de Jaboque, me dá a minha bênção para depois subir? Não, você já é abençoado. Amém. Você já possui, já pode desfrutar da presença de Deus continuamente. Está comigo ou foi embora? Então fica de pé no seu lugar, equipe do louvor, vem aqui, me ajuda aqui. Me ajuda aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 43. Desculpa. Isaías 44, versículo 3. Pois derramarei água sobre o... Isaías 44, versículo 3. Pois derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha para cá um instantinho. Falei para vocês sobre arrependimento. Amém? Falei sobre essas outras duas coisas, mas eu quero fechar só citando para vocês. Falei sobre arrependimento. Segundo, no que diz respeito a avivamento, é necessário fome e sede. Um desejo intenso pela manifestação da glória do Senhor. Amém. Esses dias eu estava aconselhando um jovem, e ele falou assim: pastor, eu tenho dificuldade com muitas coisas, de me relacionar com o Senhor. Eu falei: tá, mas como é a sua oração? Ele falou: não, eu oro, agradeço, tal. Ele falou: mas eu não tenho essas experiências de poder. Eu falei: você tem pedido isso? Ele falou: não, eu não acho justo eu pedir isso para Deus. Eu falei: como não? Como não? Quem quer vai atrás, meu filho. Amém. E se nós ocupássemos mais as nossas palavras na oração, desejando a Deus, não no sentido de tê-lo porque Ele habita em nós, mas no que diz respeito à manifestação dEle e da glória dEle, isso é fome e sede, querido. Sabe aquela colega minha, enfermeira do hospital? Fome, sede, é um desejo intenso para que a glória de Deus se manifeste naquele hospital. É um desejo intenso.
Eu estou lendo um livro de um grande homem de Deus chamado Bill Johnson, que é pastor da Bethel Church, na Califórnia. A igreja do Jesus Culture, pronto, então não conhece. E ele relatando um pouco sobre a vida dele, ele fala assim que quando ele vai entrar no estabelecimento, antes dele entrar, ainda no carro, ele diz assim: Senhor, eu estou disponível, me usa, que a sua glória flua através de mim. Isso não é entrando na igreja não, é entrando numa loja de material de construção. Aí ele diz que ele entra e vai andando pelos corredores, orando em outras línguas, esperando Deus usar ele para alguma circunstância. Aí ele relata que ele começou aí em uma dessas lojas que vende essas coisas natureba assim, incenso, sabe, essas coisas assim, mas pro outro lado assim, né? Negócio meio estranho, de cabala e tal. Ele começou a ir lá e ele orava: Senhor, me usa, de alguma maneira o Senhor vai me usar. E ele foi algumas vezes, ele não comprava nada, só andava para cima e para baixo. Até que um dia o cara no caixa falou assim: você tem vindo aqui e você é diferente. Aleluia. O que é que acontece com o Senhor? E ele começou a falar, e a glória de Deus foi liberada naquele lugar. Sabe, meu irmão, às vezes a gente tem grandes expectativas do que Deus pode fazer em um culto. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem grandes expectativas do que Ele pode fazer através da sua vida todos os dias. Isso não é utopia, eu não estou sendo exagerado. Deus pode e Ele quer te usar todos os dias da sua vida. Amém? Você não foi construído como uma represa da glória, mas Ele quer que você seja um canal da glória dEle. Amém? É glorioso nós provarmos de avivamento, mas melhor ainda é você apresentar o avivamento para quem nem conhece. Aleluia. Fome e sede, desejo em ver os lugares, as famílias, as faculdades incendiadas pelo poder de Deus. Incendiados pelo poder de Deus. Aleluia. Recentemente, tem uns 4, 5 meses atrás, um adolescente numa escola nos Estados Unidos reuniu um grupo de poucos adolescentes também, devia ter por volta de 15, 16 anos, na escola, e eles começaram a orar. Isso é recente, queridos, desculpa, ano passado isso, mas é recente. Eles começaram a orar e começaram a falar de Jesus naquela escola. Aleluia. E tudo começou com arrependimento. E a mentalidade, o posicionamento foi se alinhando com os céus. E a glória de Deus começou a descer naquele lugar. Consequentemente, pessoas começaram a entregar sua vida para Jesus. E literalmente esse colégio nos Estados Unidos começou a ser tomado pela glória de Deus. As aulas foram suspensas porque os alunos ficaram reunidos na quadra, adorando ao Senhor, adorando ao Senhor, adorando ao Senhor. E pessoas iam se entregando, iam se entregando, iam se entregando, porque um jovem, um adolescente, resolveu orar, desejando a manifestação da glória de Deus. Aleluia, meu irmão. Se isso não te inspira, eu sei lá o que vai inspirar. Amém. Arrependimento, fome, sede, desejo intenso pela manifestação da glória. E por último, reverência. Eu comecei falando sobre isso. Amém? Você não precisa abrir lá, mas lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 em diante, Paulo começa a dar algumas recomendações, antes que ele chegue no versículo 23, que todo mundo conhece: e o vosso Deus de paz o santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis até a vinda de Jesus. Um pouco antes, ele diz da seguinte maneira: não apagueis o espírito, ou não extingueis o espírito. Sabe o que é isso? Não desconsidere a presença do Espírito. Não desvalorize a presença do Espírito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, eu digo para a minha juventude, eu fico injuriado com quem não aguenta ficar sentado assistindo a palavra. Eu fico injuriado, irmão, desculpa, é uma falha minha, ok? Eu não marco ninguém que levanta não, mas eu fico injuriado. Porque o cidadão vai no cinema, o filme pode ter 50 horas de duração. Ele não levanta para tomar água, e se alguém passar na frente ele fica nervoso.
Mas quando chega no culto, eu não sei, dá um distúrbio na bexiga do cidadão, que ele vai 50 vezes no banheiro. Não consigo entender, não entra na minha cabeça. Desinteresse. E você não recebe se você está desinteressado. Agora, aqueles que têm fome e sede, aqueles que se alinham, aqueles que reverenciam o Espírito, eles não precisam nem de um culto todo preparado, eles provocam a manifestação da glória de Deus. Levante suas mãos, feche seus olhos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Comece a orar em outras línguas nesse instante, querido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sede fervorosos, sede fervorosos, sede fervorosos. Aleluia. Se você estivesse lá fora, talvez seria justificável ter um pouco de vergonha em ser fervoroso no Espírito, mas você está em um ambiente completamente favorável. Não existe desculpas, não existe desculpas, não existe desculpas para você não ser fervoroso. Seja intenso, seja intenso, seja intenso. Ramanarabaxê. Para alguns hoje é a noite do reajuste, hoje é a noite do reposicionamento, onde você vai alinhar sua mentalidade com a mentalidade celestial. Para outros hoje é a noite do arrependimento, onde você vai se humilhar diante da presença do Altíssimo e reconhecer que você depende dEle, que você é totalmente dependente dEle, da glória dEle, do sopro dEle, da inspiração dEle. Talvez para muitos hoje vai ser uma noite de silêncio no quarto, para outros vai ser uma noite de prostração, para outros vai ser uma noite de barulho nele. Porque o avivamento genuíno ocorre quando corações estão alinhados com a vontade celestial, e não a vontade dos céus. Não é apenas uma bênção, mas é ter a bênção, a unção do Senhor derramada sobre a sua vida. Eu vejo pelo Espírito que hoje está ocorrendo um destravamento de pessoas que no ambiente de faculdade ou de sala de aula chegaram a ter desejos de iniciar uma oração e de fazer algumas coisas loucas. Meu irmão, a gente está vivendo um mundo onde tem homem usando saia e salto alto e as pessoas não estão achando anormal, e você preocupado se você vai escandalizar orando por alguém. Ore pelas pessoas. Deixe essa ousadia brotar de dentro de você. Essas ideias e trabalhos em faculdades, essas ideias de projetos nas salas de aula, isso não é do diabo, querido. E Deus não te deu um espírito de medo, mas de ousadia. E a glória de Deus que inunda a sua vida vai atrair outras pessoas, porque elas verão o favor de Deus na tua direção, e a paz de Deus em você, e a alegria de Deus em você. Seja intenso, querido, seja intenso. Seja despertado essa noite. Se realinhe, se renda a Ele. Tenha fome, sede. Expresse o seu desejo de provar da manifestação da glória, porque Deus não está no modo automático. Então não se permita permanecer em um modo automático. Flua, 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 independente da música. Eles vão começar a ministrar uma canção, mas não perca a intensidade. Não fica só balançando um corpo de um lado para o outro, mas se posicione no Espírito.
Arrependimento, alinhamento, reverência, fome e sede. Hey! Arrependimento, alinhamento, fome e sede, reverência. Em nome de Jesus, eu vou encerrar minha parte com isso. Você vai sair do seu lugar agora, você vai orar por uma pessoa que você nunca orou antes. Se vira, meu filho, se vira. Você pode orar de dupla, de trio, se vira. Mas saia do seu lugar, não fique sozinho agora, não fique sozinho. Saia do seu lugar e vai orar por alguém que você nunca orou. Libere uma palavra para ela. Seja ousado, libere os planos de Deus. Ninguém sozinho. Tem gente sozinha ainda. Se você vê sozinho, chama para orar junto, em dupla, em trio, não interessa. Faça alguma coisa. Provoque algo na vida de alguém.